Seção 6 da suspensão do processo. Artigo 401. Em processo com mais de um réu, no qual foi determinada a suspensão para um deles, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o ofício de justiça providenciará, se houver necessidade, o desmembramento do feito. Artigo 402. A fim de buscar o paradeiro do réu, cujo processo está suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o ofício de justiça requisitará a folha de antecedentes do réu a cada 12 meses e, por determinação do juiz, encaminhará os autos para manifestação do Ministério Público, solicitará informes da Receita Federal e da Justiça Eleitoral, sem prejuízo da adoção de outros meios para localização do acusado. Subseção 7. Da requisição de apresentação de preso. Artigo 403. A requisição de apresentação de preso por autoridade judiciária será efetuada mediante ofício ou por qualquer outro meio hábil e idôneo, diretamente ao diretor do presídio ou da cadeia pública, fixando-se, inciso 1, o prazo de 5 dias úteis quando o preso estiver em estabelecimento prisional da própria comarca. Inciso 2, o prazo de 15 dias úteis. Alínea A, quando o preso estiver recolhido em comarca diversa daquela que expedir a requisição. Alínea B, no cumprimento de cartas precatórias para inquirição e interrogatório de preso recolhido em presídio da Secretaria da Administração Penitenciária, diretamente pela autoridade em cuja competência jurisdicional esteja territorialmente afeto. Parágrafo 1º. Se o preso estiver recolhido em presídio de outra unidade da Federação, a requisição será efetuada por intermédio do juiz corregedor do estabelecimento prisional e comunicada à Coordenadoria Operacional da Polícia Militar, fixando-se prazo de 30 dias úteis. Parágrafo 2º. A requisição para a comarca diversa daquela em que o preso estiver recolhido esteja ou não localizada no estado de São Paulo, será comunicada à Coordenadoria Operacional da Polícia Militar. Artigo 404. A requisição de preso pela autoridade policial será realizada mediante ofício ou por qualquer outro meio hábil ou idôneo, conforme os prazos fixados no artigo 403, por intermédio do juiz corregedor do respectivo estabelecimento prisional. Artigo 405. Os ofícios de justiça expedirão a requisição em duas vias, a primeira destinada à autoridade diretora do presídio e a segunda anexada no processo. Parágrafo único. A requisição conterá, inciso 1, a matrícula do preso no sistema SAP, se houver, bem como sua qualificação completa, inclusive alcunha e número do RG. Inciso 2, declaração de finalidade da requisição. Inciso 3, declaração da necessidade ou não de o preso permanecer na comarca até o fim da instrução. Inciso 4, referência ao artigo do Código Penal em que o réu foi denunciado. Subseção 8. Da prolação de sentença ou de decisão que decreta a prisão preventiva. Artigo 406. Incumbe ao escrivão judicial, logo após a prolação de sentença ou de decisão que decreta prisão preventiva. Inciso 1. Expedir e assinar os mandados de prisão, conforme a hipótese, no mesmo dia. Inciso 2. Diligenciar, com vista ao cumprimento do artigo 299 do Código de Processo Penal, quando for o caso. Inciso 3. Certificar, na mesma data, o cumprimento de tais diligências. Inciso 4. Publicar a sentença antes do que não será dela dado conhecimento às partes ou a terceiros. Inciso 5. Intimar da sentença. Inciso 6. Após, se for o caso, a fixação dos editais
e a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, certificar nos autos a referida providência. Inciso 7. Certificar o trânsito em julgado da sentença. Inciso 8. Em caso de ingresso no regime aberto de prisão, juntar aos autos translado ou cópia autêntica do termo de audiência admonitória. Se o sentenciado residir na comarca de São Paulo, deverá ainda providenciar seu encaminhamento com ofício à vara de execuções criminais, com competência, lavrado certidão no verso do termo da audiência. Subseção 9 da audiência de custódia. Artigo 406-A. A audiência de custódia será realizada nos dias úteis e durante o plantão judiciário, nos autos de prisão em flagrante com presos. Parágrafo 1º. Nos dias úteis, a audiência de custódia ocorrerá: inciso 1, na capital, durante o expediente forense, realizada pelos juízes designados para DIPO, conforme rotina de trabalho, devendo a pessoa detida e o auto de prisão em flagrante ser apresentados até às 16h30. Inciso 2, quando realizada de forma concentrada na sede da circunscrição judiciária, até às 13 horas, devendo a pessoa detida e o auto de prisão em flagrante ser apresentados até às 10 horas. Inciso 3, quando realizada na própria comarca, conforme artigo 4º e 5 da Resolução 740, até às 14 horas, devendo a pessoa detida e o auto de prisão em flagrante ser apresentados até às 12 horas. Parágrafo 2º. Durante o plantão judiciário, a audiência de custódia será realizada na capital ou sede da circunscrição judiciária, devendo a pessoa detida e o auto de prisão em flagrante ser apresentados até às 11 horas. Parágrafo 3º. A realização de audiência de custódia, além dos limites estabelecidos neste artigo, depende de autorização expressa do juízo da custódia. Parágrafo 4º. O auto de prisão em flagrante, recebido eletronicamente, desacompanhado do preso, após o horário limite de apresentação acima fixado, considera-se apresentado para audiência de custódia no dia seguinte. Parágrafo 5. Na hipótese do parágrafo anterior, se o auto for recebido dentro do horário de realização das audiências de custódia e não for possível a realização do ato no dia seguinte, sem que se tenha superado o limite de 24 horas da prisão, deverá o juiz realizar a audiência, ouvindo as partes e apreciando o flagrante, requisitando a imediata apresentação do preso ou considerando sua não apresentação para eventual relaxamento. Artigo 406-B. A competência para a realização da audiência da custódia é fixada em função do local em que se deu a prisão, independentemente de onde houver acontecido o fato tido como criminoso, assim direcionando-se o auto de prisão em flagrante. Artigo 406-C. As distribuições dos autos de prisão em flagrante com pessoas presas no sistema informatizado oficial deverão ser realizadas. Inciso 1. No fórum plantão, para audiência de custódia que ocorra na comarca da capital, todos os dias, incluídos sábados, domingos e feriados. Inciso 2. No fórum plantão, para audiência de custódia, que ocorra nas comarcas do interior, quando, a linha A, a audiência de custódia ocorrer na forma concentrada na sede da circunscrição judiciária, todos os dias, incluídos sábados, domingos e feriados. A linha B, a distribuição de auto de prisão em flagrante ocorrer após as 12 horas, da véspera do plantão judiciário e até as 11 horas do último dia de plantão, nos fóruns em que a audiência de custódia ocorre no fórum da própria comarca. Inciso 3. De forma livre e no fórum da própria comarca, quando a audiência de custódia ocorrer nos dias úteis no fórum local, nos termos do artigo 4º e 5 da Resolução 740, e a distribuição do auto de prisão em flagrante ocorrer das 11 horas do último dia de plantão até as 12 horas da véspera do próximo plantão. Parágrafo 1º.
O cartório responsável pela audiência de custódia deverá, ao final do expediente de véspera ou último dia do plantão judiciário, verificar a existência de autos de prisão em flagrante ajuizados de forma equivocada, fazendo a redistribuição ao fórum plantão ou local competente, se necessário, comunicando por qualquer meio a autoridade policial responsável. Parágrafo 2º. Quando utilizado o fórum plantão, nos dias úteis após a audiência, os autos devem ser remetidos ao distribuidor, para caminhá-los ao fórum competente em caráter de urgência. Parágrafo 3º. O auto de prisão em flagrante, sem pessoa presa, concedida a liberdade provisória, confiança pela autoridade policial, por exemplo, será distribuído livremente ao fórum do juízo competente para o processo, nos dias úteis, ou para o plantão judiciário, nos dias sem expediente forense, a quem caberá apreciar.